Olá, neste vídeo conversaremos com Fernando José de Almeida, professor da pós-graduação da PUC São Paulo, no programa de Educação, Currículo e Tecnologia. A ideia será sobre competências, conteúdos e ambiente escolar de modo geral. Aproveite! Então, estamos num momento da história do Brasil, talvez a mais importante do ponto de vista do debate sobre o currículo. Primeiro, por conta de uma determinação de mais de 20 anos, que devêssemos ter uma base nacional comum curricular, o que é algo absolutamente desejável. Embora tenha se evidenciado nesses últimos anos contradições enormes da educação que reverberam no currículo suas consequências. O debate hoje sobre currículo, ele às vezes toma um caminho muito curto e empobrecido, que é o debate sobre política ou não política do currículo. Né? A história de você ser impedido de fazer um debate sobre política no interior do currículo é algo empobrecedor. Mas é a realidade. Quer dizer, o Brasil está vivendo um momento, e outros países do mundo, não é só o Brasil, de que a questão do currículo, cada vez ela é mais política, mas cada vez mais quem quer interferir politicamente diz-se não político por conta de uma série de equívocos próprios desse momento internacional, que já aconteceu no início do século passado. Quer dizer, todo o debate sobre educação que acontecia na própria Alemanha pré-nazista era exatamente de emascular a questão da política e trabalhar só para o bem-estar individual de alguns grupos sociais. Isso o Brasil está vivendo, mas a gente tem que fazer esse debate até o fim, aprofundar o debate sobre o que é currículo e como ele é um espaço de disputa econômica e política. O interesse hoje pela educação formal, porque nós vamos falar de currículo na educação formal, né? E escolar, ela está imensamente desenvolvida por conta do interesse de grandes grupos econômicos de prestar serviço na área da educação formal. Essa área de educação formal, que era descuidada no início, né? Vamos dizer, no início do século passado, do século XX, a educação, vamos dizer, formal ou estava na mão do Estado ou estava na mão de grupos religiosos. Hoje ele já começa a ser objeto de grandes grupos comerciais que triangulam os seus interesses pelas fatias do ensino. Não é? E não há ensino sem haver currículo. E não há currículo sem a explicitação de alguns dos seus componentes especiais. E as competências, elas são um elemento desse enorme caldo curricular, que é o que eu vou ensinar para a garotada? O que as crianças, jovens e adultos deverão ter no seu trajeto para terem uma organização interna do pensamento que lhes permita enfrentar a vida econômica, social, cultural, política, etc. O currículo é para isso. E é isso que os governos, mesmo de fora do Brasil, da França, dos Estados Unidos, da Coreia, de alguma forma da Rússia, da Finlândia, dos países nórdicos, todo mundo se debruça sobre uma opção curricular à luz daquilo que quer para a nação. Napoleão percebeu, por exemplo, que o jeito de formar uma república pós a Revolução Francesa era organizar a escola. Né? Sem escola não há civilização, com todas as contradições de uma civilização, mas sem ela não acontece. Então, desescolarizar é o pior dos mundos, porque é entregar só para um pequeno grupo o processo da aprendizagem e você tira a escola basicamente das classes menos poderosas, né?
sem recursos, essas ficarão absolutamente vazias de possibilidade de participação social, ou pelo menos de participação via conhecimento. Vão participar em outras coisas, vão fazer guerra, vão combater, vão trabalhar nas minas de carvão, vão participar da economia, mas de uma maneira empobrecida, porque o conhecimento é um elemento fundamental da participação humana na vida social. Pois bem, o tema que você me traz é o tema das competências. Competência é uma das coisas. Competir quer dizer buscar a mesma coisa, né? Isso é a ideia de competir. Petere com, quer dizer, petere, quer dizer, ele pede aquela coisa, ele se dirige àquela coisa, mas outros também se dirigem. Então, a competência aí vem competição, vem tudo aí, é a ideia de várias pessoas buscarem a mesma coisa. Isso não é ruim. É a vida, e à medida que a sociedade cresce, as competências se tornam mais exigentes. Por quê? Porque há mais gente concorrendo com a mesma coisa. Então, competência é uma exigência social. Então, a competência, ela não é alguma coisa neutra nem abstrata. A competência é a quantidade de energia que eu junto, sabendo que outros estão juntando como eu também, para conseguir alguma coisa. E queremos que os alunos que saiam da academia, da nossa academia do pensamento, eles saiam com direção. Não me interessa saber se o barco vai mais rápido. Eu quero saber, esse barco vai para que direção? Para onde ele vai? Porque se for mais rápido vai para o mal, eu prefiro não ir rápido. Se for mais rápido vai para o bem, é outra coisa. Agora, a questão da educação é a questão do bem, é a questão da ética, é a questão, no fundo, da felicidade. E para isso não basta formar habilidades como se fossem meras maquinizações do pensamento. O pensamento é proporcional ao conteúdo do que se pensa. E essa questão está relativamente afastada da Base Nacional Comum Curricular. Então, escolham conteúdos que dialoguem com a atualidade, mas que tenham densidade, que eu vou chamar de epistemológica, que é uma palavra um pouco prosa, né? Mas é uma palavra verdadeira, quer dizer, o que é o conhecimento que a química, a física e a história e a biologia geraram de mais interessante para eu compreender a atualidade, né? No caso da biologia, a gente tem milhões de exemplos, mas precisa trazê-los, os alunos não sabem o que significa a penicilina e o que significaram as descobertas de Pasteur, não são evidentes para as crianças, nem para os jovens. E eles se maravilham com isso, conte isso, não tem problema nenhum ele saber alguma coisa que aconteceu no início do século passado, 1920, 1910, Pasteur e a mulher dele estavam descobrindo um jeito de controlar a peste, né? As dizimações de 20 milhões de habitantes na Europa morreram por causa de uma peste. Ora, qual é o problema das crianças saberem isso? Ah, mas não interessa mais porque não tem mais peste. Não interessa, tem peste, um monte de peste. E voltarão outras pestes de toda a natureza, do ponto de vista ético, estético, são pestes que se alastram e que eu tenho que pensar o que significa as ações que devastam a humanidade e outras que podem construir uma nova humanidade. Busquem os conteúdos, sem conteúdos não há competência.